É muita gente, né? É muita gente de vários lugares do mundo. E dessa forma o Hope vai indo mais longe. Amém, irmãos? Glorificado seja o Senhor. Olha só, Deus colocou algo no meu coração, porque Deus fala conosco. Quantos creem que Deus fala? Amém? E se Deus fala, nós temos que receber sobre aquilo que Ele fala. Se você for capaz de ver, vai conquistar. Se você for capaz de ver, vai conquistar, hein, pastor Wagner? Se você for capaz de ver, vai conquistar. E é incrível porque Deus falou comigo que hoje deste altar fluiriam rios de água viva. Quantos creem que já tem um fluir grande? E mais, tudo que Deus colocou hoje aqui, eu quero entregar para você. Quando eu sair deste ambiente, eu quero ter a certeza de que tudo foi entregue. Então diga à pessoa que está ao seu lado: se você for capaz de ver, vai conquistar. Mais uma vez, se você for capaz de ver, vai conquistar. E agora profeticamente, se você for capaz de ver, vai conquistar. Pode pôr o texto para mim de Lucas 5, dos versículos 1 ao 11. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Olha o versículo 2. Viu à beira do lago 2 barcos. Quantos barcos? Mais uma vez, quantos barcos? 2. Deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos. Quantos barcos eram? Ele entrou em o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Eita glória! Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Se você não entendeu ainda, você vai entender já já. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Diga comigo: deixaram tudo e o seguiram. Mais uma vez, deixaram tudo e o seguiram. E a última vez, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos queridos, veja, as pessoas, a multidão, não foram atrás de Jesus por conta dos milagres. Nós queremos milagres, amém? Quantos querem milagres aqui? Eu também quero. Só que o texto diz que a multidão foi atrás de Jesus pela sua palavra. Diga comigo: pela palavra. Pela palavra. Diga comigo: não foi milagre, mas foi a palavra. Mais uma vez, não foi o milagre, mas foi mas através da palavra vem mas através da palavra vem mas através da palavra vem Você pode ter vindo aqui hoje buscar o seu milagre, mas o ambiente que vai te colocar nele é a palavra.
Porque a palavra de Deus diz no Salmo 119: ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para os meus caminhos. Ou seja, é a palavra que vai iluminar o caminho para que você possa ver o milagre. Você veio atrás do milagre, mas sem a palavra você não vai contemplar o milagre. Ei, deixa eu te falar, a palavra de Deus é Jesus, Ele é o verbo que se fez carne. E se tem um motivo pelo qual nós devemos estar aqui hoje, é porque Jesus está nesse ambiente, é porque Jesus está aqui. Se você entendeu que através da palavra você vai viver o milagre, eu vou falar mais uma vez e você vai ficar em pé e você vai pegar esta palavra. É a palavra que vai te levar no milagre. Então pegue esta palavra, porque através desta palavra você vai pegar o milagre. Hebreus capítulo 4 versículo 12 diz assim, ó: porque a palavra de Deus, ela é viva, poderosa e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela entra, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela também consegue discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E agora você vai entender porque é a palavra que te leva para o milagre. Porque a palavra precisa separar dentro de você aquilo que é racional e aquilo que é fé. Muitos aqui não alcançam o milagre porque quer racionalizar, quer pensar, quer estruturar na sua mente. Deixa eu te dizer, a palavra vai entrar hoje, ela vai cortar, e ela vai cortar de uma maneira tão sobrenatural que ela vai separar o teu racional da sua fé, da sua alma. E aquele que compreende fica em pé, e aquele que compreende pega. Porque Deus está te dizendo, Deus está dizendo, você vai olhar e parece que o tumor vai estar ali ainda, mas deixa eu te falar, isso é o teu olho natural. O que Deus está fazendo é secando de dentro para fora, é arrancando pela raiz. Deus hoje está arrancando pela raiz. Deus está arrancando pela raiz. Então receba essa vitória. Aleluia. O poder está na palavra. Portanto, quem vive a palavra experimenta o milagre. Pastor, explica isso melhor. Quem vive a palavra experimenta o milagre. Sabe por que o povo foi atrás de Jesus? Não pelo milagre, mas pela palavra. E a resposta é fácil, sabe por quê? Porque Jesus ensinava como quem tinha autoridade. E a autoridade vinha porque ele não era apenas alguém que falava, mas ele vivia. O problema é que pessoas querem experimentar o milagre sem viver a palavra. Não tem jeito, isso não é possível. Jesus tinha autoridade porque a teoria e a prática dele andava junto. Ele pregava, mas ele vivia. Ele pregava e ele vivia. E essa autoridade do caminhar junto, teoria e prática, fazia com que as pessoas corressem atrás de Jesus. Sabe por quê? Elas testificavam que aquilo que ele falava aconteceria. Não era aquilo que ele fazia, porque aí já era a ação, era o que ele falava. Jesus então dizia: nenhum mal vai chegar na tua vida. E as pessoas diziam: isso é uma realidade, porque Jesus venceu a morte, venceu o mundo, venceu Satanás. Ele na prática, ele destruiu tudo aquilo que impedia. Então a sua palavra saía com autoridade, e ela se cumpriria na vida daquele a quem recebesse esta palavra. Eu quero saber quantos querem receber esta palavra hoje. E essa palavra é para você. Se você for capaz de ver, você vai conquistar. Sabe de uma coisa? Este ver não é com os olhos naturais, porque com os olhos naturais eles viram que não havia nada nas redes a noite inteira, mas pelos olhos da fé eles viram as redes cheias. Eu preciso pelo menos de 10 crentes nesta manhã que conseguem ver as redes cheias, que conseguem ver as redes cheias, que conseguem ver as redes cheias a despeito daquilo que está nas suas circunstâncias. Irmão, deixa eu te dizer, olhe para o seu ambiente de milagre e diga: entre
a minha vida e o ambiente de milagre, existe uma ponte construída, e esta ponte é a palavra do Senhor. Então lança esta palavra, ela será a sua lâmpada, ela será o caminho que te projetará. E se você ficou em pé porque você crê que você vai ver e vai conquistar, eu sinto uma unção de conquista nesta manhã, e você é o alvo dessa conquista. A palavra do Senhor diz que Ele nos empoderou, que Ele nos deu poder, e esse poder e essa virtude está sendo exalada neste lugar. Se você for capaz de ver, você vai conquistar. Haviam 2 barcos, mas Jesus entrou num só. Isso não significa que o outro barco não foi abençoado. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco de Simão, mas a Bíblia diz que quando Simão foi capaz de ver e conquistou, o que veio sobre o barco de Simão foi suficiente para ele. Entenda isso. Mas foi suficiente para o outro barco. Encheu ambos os barcos, e mais encheria quantos barcos estivessem perto do dele. Deixa eu te dizer, o que Deus está te entregando vai encher o seu barco, mas vai encher o barco de quem está ao seu redor. Vai encher o teu barco, e se tiver outro barco vai encher, e se tiver outro barco vai encher, e se tiver outro barco vai encher, e quantos barcos tiverem vai encher. É o mesmo poder das vasilhas da viúva. Quantas vasilhas haviam? Quanto óleo desceu? Porque ela foi capaz de ver, e aí ela conquistou. Era um barco, mas tudo foi para 2 barcos. Você não só é capaz de ver e vai conquistar para você, como vai conquistar para quem não consegue ver. Fique em pé, Bruno e Michele. Deus manda dizer: Ele tem enchido o teu barco porque vocês têm dado passos de fé. Deus tem entrado com vocês no barco, Ele tem feito vocês florescerem e frutificarem. Mas Deus está dizendo que por esses dias pessoas afluirão até vocês, e aquilo que estava no barco, vocês vão ensinar para que eles possam ter o barco cheio, porque vocês viram e vocês foram capazes de conquistar. Mas Deus quer que esta visão seja multiplicada. A visão só vem para aqueles que creem. Então receba uma unção, receba um poder multiplicador. Vai multiplicar, vai multiplicar, e vai multiplicar. Por esses dias, pessoas viverão a conquista por aquilo que Deus derramou. Então não feche, não cale, proclame, não tenham medo. Nada do que Deus deu o diabo pode tirar. Tem crente que tem medo de testemunhar, com medo que o diabo venha arrancar. O que é de Deus o maligno não toca. É no testemunho que vocês provam que a palavra tem poder. Jesus provou porque Ele tinha autoridade quando Ele falava, mas quando Ele fazia, caminhavam juntos. Chegou o tempo de abrir e de cantar e de profetizar que o novo de Deus foi estabelecido. Receba em nome de Jesus. Eram 2 barcos. E como é que Deus estava ajudando Pedro a ver para conquistar? Depois que Jesus ensina a multidão no raso, Jesus só foi um pouquinho no barco para dentro do mar, mas a multidão ficou na praia. Ele vai, pastora Luciara, e se dirige a Pedro, porque Pedro era sanguíneo, não é verdade? Pedro era alguém que se movimentava. E Jesus então libera uma palavra: Pedro, vá e lance as redes na parte mais profunda. Havia um desafio para Pedro, para que ele pudesse ver e depois conquistar. Está entendendo, né? O desafio vem para te fazer dar passos de fé, para que você consiga chegar no fundo.
Mas fique em pé, querido. Muitas vezes a racionalidade te atrapalha de descer as águas profundas. Você me pediu um lugar e eu te coloquei. Te coloquei além daquilo que você havia pedido. Você me pediu uma aprovação e eu te dei um cargo maior. Sabe por quê? Porque quando eu te emparelhei naquela posição, quando eu te trouxe para aquele lugar, é para que você compreendesse que o que eu te entreguei não era só para você, não era só para o seu barco, mas era para estar ao lado de todos aqueles que seriam cheios por aquilo que eu derramei na tua vida. Naquele lugar tem pessoas que não me conhecem, que não adianta o comando da palavra sem o testemunho. Deus te posicionou para testemunhar, para que aquelas pessoas possam compreender que o que eu coloquei na sua vida eu posso colocar na delas. Então vá e cumpra o propósito daquilo que Deus estabeleceu sobre a tua vida. A América não é apenas um lugar para você produzir riqueza, mas a América é um lugar para você manifestar a riqueza do reino de Deus, e ela vai acontecer. Há uma aliança, há um compromisso, há uma promessa, e Deus chegou no tempo para requerer sobre aquilo que Ele te colocou. Se Deus te colocou sobre o muito, é sobre isso que Ele vai requerer da sua vida. Receba em nome de Jesus. Deus disse para Pedro: Pedro, eu vou te ensinar a sua maior lição, e com ela você vai ganhar o mundo inteiro. Você começa tocando do, ré, mi, fá, e eu vou te ensinar como é que compõe uma música. O do, ré, mi, fá uma criança toca, mas a composição de uma música, de uma melodia nova, a criança não toca. Deus te chamou como uma criança, mas Deus te fez como um homem, para que através dessas mãos, através dos instrumentos, você pode dizer ao mundo que a composição que Deus quer ouvir, ela não está no do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, mas ela está em notas, em sustenidos, em teclados especiais, que é cantado no céu. Se o louvor e a adoração é uma arma de vitória, então louve, então adore. Deus vai multiplicar esse talento, Deus vai te levar a uma esfera diferente. Então creia, creia, porque Deus está fazendo. São águas profundas, Pedro. Pedro, é o seguinte: a multidão eu trato no raso, mas o discípulo eu trato no profundo. Pedro, a multidão fica no raso, mas você vai para o profundo. A multidão crucificou Jesus, a multidão não entrou na arca. Quem segue a multidão nunca vai sair do raso, mas quem se aventura a mergulhar no profundo vai conquistar. A decisão não é minha, ela é sua. Se você quer ficar no raso, fique no raso. O que você vai ter é só o que o raso produz. Mas se você quiser descer as águas profundas, você vai viver o que só os discípulos vivem. Tem discípulos de Jesus aqui? Se você é discípulo de Jesus, a pergunta que profeticamente você vai fazer a essa pessoa que está ao seu lado é: por que você ainda está no raso? Mas vai, vira para o lado: é porque você ainda está no raso. Se é discípulo, desce no que é profundo. Uma das lições que Deus me ensinou quando eu estava preparando essa palavra para liberar sobre a sua vida é que tem ambientes que nós fomos derrotados. Eu tive algumas derrotas na minha vida. Quantos tiveram também? Só que Deus te faz voltar
ao território que você foi derrotado, para você entender que você foi derrotado porque você não envolveu ele naquela batalha. Mas Deus agora te leva para o território. Ei, estou falando com você, uma palavra que está vindo do céu, do trono. Deus te leva agora para o território onde você foi derrotado, mas agora você vai vencer, porque você não vai sozinho para este território. É neste território que você vai dizer: Jesus, vamos comigo. O barco não tinha peixe porque Jesus não tinha entrado no barco, mas depois que ele entrou no barco, o poder de trazer à existência o que não existia veio junto no barco. E aí Jesus disse: vai Pedro, porque naquele ambiente, naquele território que você foi derrotado, Pedro, agora você vai vencer. Então não temas descer ao território onde você já foi derrotado. Pastor, eu não quero porque dói. Pastor, eu não quero porque é ruim. Se você não for, você não será capaz de conquistar. Pedro disse, na mesma instância que Jesus disse com ele, ele disse: Senhor, tem uma coisa, aquele território me derrotou. Eu fui humilhado, eu fui massacrado, eu fui envergonhado. Mas sabe, Senhor, se a tua palavra está me dando o comando para eu voltar para esse território, eu não temerei. Eu sei que o mal não vai me alcançar novamente. Eu sei que aquela derrota se transformará em vitória, porque não existe outro Deus a não ser o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. É o Deus que transforma derrota em vitória. É o Deus que traz a existir aquilo que não existia antes, pelo poder da sua palavra. Ouve e aconteceu, haja e veio a existir. Então Pedro rapidamente disse: é pela palavra que o Senhor está dizendo, eu vou, não pela circunstância. E eu vou para o território na qual eu fui derrotado, porque eu creio que mediante a tua palavra eu vou vencer. Aquela irmã de blusa verde lá, fica em pé, querida, você, yes. Você entendeu o que a palavra está dizendo? Não tenha medo de voltar ao território onde você foi derrotada. Não tenha medo de descer ao território onde você perdeu. Naquela ocasião, quem sabe você não tinha consciência do que o Senhor com você faria. Mas Ele está te dizendo agora que você vai voltar àquele território. O crente não tem medo de retroceder. Sabe por quê, minha irmã? Você pensa que está perdendo, mas não está. Você está retrocedendo para que o seu salto seja mais forte. Você está dando 2, 3 passos atrás para que o salto seja tão poderoso e grandioso. Não tenha medo, porque é no território da derrota que Deus estabelece um altar de adoração para que você possa vencer. Quando Noé desceu da arca, não havia vida a não ser dentro da arca. E a primeira coisa que ele fez quando ele desceu da arca foi construir um altar de adoração ao Senhor, para que através do altar de adoração as conquistas viessem, um novo tempo chegasse. Deus te diz: o novo tempo está chegando, então levanta um altar de adoração. É a palavra, é o verbo. Deus disse para Pedro: se você tiver a visão, eu coloco na sua mão. Se você tiver a visão, eu coloco nas tuas mãos. Porque Deus não vai colocar nada nas suas mãos que não caiba na tua visão. Porque para caber na sua mão tem que caber na sua visão. Isso é uma chave que muda realidades. É uma chave que muda realidades. Se couber na sua visão, Deus coloca na sua mão. Seja profeta para a pessoa que está ao seu lado. Se couber na sua visão, Deus coloca na sua mão. Se couber na sua visão, Deus coloca na sua mão. E a minha pergunta é: até onde você quer ver? E o que você quer ver?
nos momentos mais difíceis financeiros da minha história, eu disse: Senhor, eu vou a todas as nações pregar o seu evangelho. Só que, I know, você vai comigo, né, Capa? Eu, Capa, vamos juntos. Só que tinha que caber na minha visão, para Deus colocar na minha mão, porque no bolso não tinha nada. Alguém já passou momentos assim, em que você tem que escolher: vou comprar comida, vou pagar essa conta, o que eu vou fazer? Porque um momento não define você. Um momento não te define. Se você souber quem você é em Cristo Jesus, um momento de escassez não te define. E em 10 anos subsequentes, Deus nos levou a 31 nações, e várias delas algumas vezes. Quando o brasileiro descobriu Dubai, eu já tinha ido 2 vezes. Fui nas asas do Espírito. Não fui na minha força, mas na força do Senhor. Não fui na minha capacidade, mas na capacidade do Senhor. Porque se coube na minha visão, Deus colocou na minha mão. O problema é que a gente quer pegar na mão sem ter a visão. Você de bonezinho preto, vocês dois levantam. Ora lá, machuta. Você camiseta branca e boné preto. Você entendeu o que eu estou dizendo? Se couber na sua visão, Deus coloca na sua mão uma nova companhia, um business novo, não só apenas para a subsistência da família, porque um momento não te define, mas o que Deus está te dizendo é que o que Ele vai colocar vai ser uma referência. Se couber na sua visão hoje, vai colocar na sua mão. Pega aquela planta, pega aquele desenho, pega a sua ficha do pacto do Hope, e você vai olhar e dizer assim: não, está muito pequeno. Eu sei que na minha visão cabe mais. Eu sei que não é na minha força e nem na minha capacidade, mas é na força e na capacidade do Senhor. Então eu quero dizer agora que Deus vai ampliar a sua visão, e a sua amada vai concordar com você, porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que será ligado na terra será ligado nos céus. Nós vamos desligar espírito de escassez, território de escassez, território de derrota, para ligar território de vitória, território de ampliação. Jabez orou: alarga as minhas fronteiras. Deus está te dizendo: se a fronteira alargada couber na sua visão, Ele vai colocar na sua mão. Receba. E se tem mais alguém aqui precisando de visão ampliada, receba a sua visão ampliada. O momento não vai te definir. Deus levanta Pedro para viver algo novo, e para que os seus companheiros pudessem entender aquilo que Pedro foi capaz de ver, por isso conquistou. Quando ele responde para o Senhor que mediante a palavra Deus ia fazer, Deus fez. Pastor André, domingo, pegou uma mensagem maravilhosa aqui. Se você não esteve aqui, entre no YouTube, tanto a das 9h30 quanto do meio-dia. Ele diz: seja você profeta sobre a sua própria vida. Porque às vezes nós esperamos outras pessoas, mas seja profeta na sua vida. Eu já disse algumas vezes, eu levanto de manhã antes de sair da cama. Quando eu acordo, eu vou declarando palavras de vida e vou construindo o meu caminho para aquele dia. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Nesse dia a lâmpada vai iluminar, a luz vai me guiar. Eu declaro que eu não viverei na escuridão, eu não darei passo no escuro, porque a palavra que me leva, ela me guia. Vai dizendo sobre isso. Jesus não entrou no barco de Pedro por conta dos peixes, porque não havia peixe naquele barco. Ele entrou para trazer ânimo para um desanimado. Se você entender que é na presença do Senhor que eu encontro ânimo, é na presença do Senhor que eu sou liberto. Quem sabe Pedro, de todos os pescadores daquela pesca até então frustrada, era o mais desanimado, era o mais abatido, porque o sanguíneo é assim, ele vai de 8 a 80 em 2 minutos. Quem é sanguíneo como eu sabe disso.
Eita glória, no momento está fazendo aquela festa, daqui a pouco está lá embaixo, e Pedro ainda não tinha o poder do Espírito Santo para equilibrá-lo. Então Jesus entra para dizer para Pedro: é o seguinte, eu vou mudar, mas eu mudo pelo poder da palavra e pela experiência. Você já ouviu a minha palavra, agora você vai ter uma experiência. Entra, Pedro, no barco e vá. É lá nas águas profundas que eu dei ordem aos peixes para entrar na sua rede. E a minha pergunta para você é: foi sorte? Foi apenas porque ele ouviu uma orientação dizendo vai às águas profundas? Não. Eu e você temos que compreender que a voz que ecoa no universo é a voz que governa todas as coisas. Pedro foi capaz de, vou dizer de novo para você falar o resto. Pedro foi capaz de ver. Diga comigo, Pedro foi capaz de, outra vez, Pedro foi capaz de, e conforme ele se movimentou, Jesus deu o comando. Jesus disse: peixinhos bonitinhos, gordinhos e fortinhos, que vai render um bom dinheirinho. Agora é a hora. Vocês sumiram do raso, eu comandei vocês para o fundo, mas Pedro vai nas águas profundas. E naquele momento em que ele jogar as redes, todos obedientes, peixinhos, entrem naquela rede. Se você for criativo como eu, já fiquei imaginando os peixinhos tudo esperando assim, movendo as babatanazinhas, tudo aceleradinho assim, ó, tudo aceleradinho. Cadê o comando? Cadê o comando? Cadê o comando? Cadê o comando? Ah! E ele estava lá, eles estavam lá submersos, e Jesus ainda estava ensinando Pedro. Fala que você entendeu para me deixar feliz. Diga, pastor Marcelo, eu entendi. Mas houve um momento em que Jesus disse, quando Pedro começou a navegar, quando Pedro começou a levar o seu barco para as águas profundas, pastora Ana, aí Jesus disse, peixinhos, igual lá na lagoinha, eu vou contar até 3, e quando eu contar até 3, vocês nadem todos nesta velocidade, não natural, mas sobrenatural, e entra naquela rede. E aí Jesus disse, olha lá, ó, 1, 2 e 3, e os peixinhos e aquelas redes que estavam vazias começaram a ficar puxadas. Se você ainda está sentado é porque você não entendeu, você não começou a puxar a tua rede, ela está cheia. Quando você entrou aqui ela estava vazia, mas agora ela está cheia. Comece a puxar, comece a puxar. Diga a essa pessoa que está ao seu lado, me ajude a puxar, porque a rede está cheia de peixes. Irmãos, o esforço de uma rede vazia tem um peso. Quando Pedro tirou a rede vazia, ele fez um esforço, mas quando ele tirou as redes cheias, ele teve outro esforço. Tem clamor que dura só um dia e a resposta vem, mas tem outros que a demanda, o esforço, os pactos, os pedidos, você vai demandar mais, você vai demandar mais, você vai demandar mais. A diferença é o processo que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Tem coisas que virão mais rápido, outras demorarão mais tempo, mas se você continuar declarando dia após dia, se você continuar profetizando dia após dia, se você continuar liberando a palavra dia após dia, a sua rede cheia vai chegar. Diga à pessoa que está ao seu lado, a sua rede cheia vai chegar, a sua rede cheia vai chegar. Pode sentar, querido, vou finalizar. Os pescadores passaram a noite inteira pescando e nada pegaram, mas não passaram a noite inteira orando. Tem crente que quer a rede cheia,
mas não dobra o joelho. Jesus diz em Mateus: nem por uma hora puderam vigiar. Mateus 26, 40. Deixa eu te dizer, se preciso for para a rede vir cheia, você orar a noite inteira, ore. Enquanto você não sentiu que os céus se abriram, enquanto você não percebeu que a oração já vem vindo através do anjo, continue em oração, continue orando, ore até a sua rede encher. Deus então não vai colocar nada nas suas mãos que não couber na sua visão, mas Deus não vai colocar nada na sua visão que não estiver debaixo dos seus joelhos. Se eu preciso da visão para poder caber na minha mão, precisa estar debaixo dos meus joelhos para vir na minha visão, porque o que Deus te der como visão, Ele vai cumprir. O que Ele não te der, Ele não tem obrigação de fazer. Fala que você compreendeu, para me deixar felizinho da vida. Para caber na sua visão, tem que estar debaixo dos seus joelhos. Para caber na sua mão, tem que estar na sua visão. Pedro ensinou, aprendeu, que é isso. Se você estiver no momento em que a pesca não está te trazendo nada, preste atenção, dobre os seus joelhos e ore, e diga: Deus, deixa eu ver onde os peixes estão. Eu tenho uma oração que eu faço com a bênção de estar com os anjos comigo, que é assim: a tua palavra diz, Senhor, que os anjos do Senhor estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então eles estão a meu serviço nesse momento. Então quando eu começo a orar, eu digo assim: anjos do Senhor, com a espada de fogo desembainhada, desfaz todas as ciladas do inimigo. Anjos, vocês estão vendo onde eles estão, vocês estão vendo quais armas eles estão usando, quais estratégias. Então anjos, vão, desfaça, anula, aniquila, porque eu creio que a oração vai movê-los a este lugar. Então eu dobro o meu joelho e oro. Deus traz a minha visão e cabe na minha mão, e com a ajuda dos anjos eu vou conquistando. Esta manhã é uma unção de conquista. Aquele que precisa conquistar alguma coisa, acredite, Deus vai lhe entregar. Pode ficar em pé, queridos. Para finalizarmos, eu quero te dizer algo. Se Deus tivesse chamado Pedro para o ministério quando as redes estavam vazias, seria mais fácil ou mais difícil Pedro largar as redes vazias e seguir o Senhor? Mais fácil. Presta atenção. O que Jesus fez? Jesus encheu as redes, e aí ele disse para Pedro: decida. Você viveu as redes vazias, e agora você viveu as redes cheias. Você estava na escassez, agora você está na abundância. Mas o plano que eu tenho para você exige que você deixe tudo para me seguir. Quando nós estamos no período de abundância, quando tudo vai bem, quando as redes estão cheias, transbordantes, quando o azeite não cabe mais nas vasilhas, o nosso olhar muda para Deus. A gente quer esse Deus que trouxe a provisão, mas não quer o comando dele para aquilo que ele estabeleceu sobre as nossas vidas. O que Deus está falando conosco hoje é: se você for capaz de ver, você vai conquistar. Mas de toda essa história, no final, quando Pedro desce do barco abarrotado de peixes, ele se prostra diante do Senhor. Ele se prostra diante do Senhor e diz: Senhor, eu sou um pecador. Sabe, eu estava preocupado só com o que eu ia comer, beber e viver. Irmãos, eu quero lançar uma última chave para você aqui. Se você está pedindo aquilo que Deus já deu, você está perdendo tempo no seu relacionamento com Ele.
Vou falar de novo que essa metade aqui não entendeu. Se você está pedindo para Deus aquilo que Ele já estabeleceu e concedeu na palavra, você está perdendo tempo no seu relacionamento com Ele. Há coisas mais importantes que Deus só fala com pai e filho, que Jesus só fala com discípulo. Então aquilo que você já sabe que Ele deu, não peça ao Senhor, apenas agradeça e muda de fase e vai para frente e pula essa etapa, porque você já passou nela. Aí Jesus disse para Pedro: Pedro, você acha que eu só posso encher 2 barquinhos de peixe? Tem gente que limita o poder de Deus porque a fé não alcança os grandes milagres. E Deus disse: Pedro, o que eu vou fazer é maior do que pôr peixe no seu barco. Eu vou te estabelecer sobre a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Você pescava até agora neste mar, mas agora você vai pescar no mar da vida. Dwight Moody foi um grande pregador, e sabe o que ele disse? Ele disse assim: o mundo é minha paróquia, o mundo é minha igreja. Ou seja, o mar é um espaço limitado, mas o mundo é um espaço sobrenatural. Deus não nos chamou apenas para pegar peixes para a subsistência. Deus nos chamou para pregar a palavra, esta palavra poderosa, esta palavra que arranca o aprisionado, que liberta o encarcerado, que tira do vício aquele que está cativo, que cura o enfermo. Então, ei, seja capaz de ver o teu ministério, porque você vai conquistar povos, línguas, raças, nações, territórios para o Senhor. Onde hoje o território é de domínio de Satanás, amanhã será um território onde a palavra de Deus vai trazer vida. Onde havia morte, o ambiente de morte vai se transformar em ambiente de vida. Assim como o profeta disse: eu vejo um vale de ossos secos. O Senhor disse para ele: ver, olha direitinho, porque se você for capaz de ver, você vai ver um exército inteiro em pé, um exército que marcha, um exército que tem carne, que tem músculo, que tem tudo, que tem estratégia de vitória. Eu vejo Deus dando estratégia de vitória. Eu vejo Deus dando estratégia de vitória. Eu vejo Deus dando estratégia de vitória. Se você veio hoje aqui, você está online, o que Deus está te dizendo é: seja capaz de ver pela fé o que ainda não existe, e você vai conquistar. Mulheres que não ficavam grávidas até aqui, você vai gerar. Pode pôr a mão no teu ventre e começa a ver dentro do seu ventre as crianças se movimentando. Se você não gerava até aqui, vai gerar. Se a tua empresa não decolou até aqui, começa a olhar para ela, porque a tua empresa é uma referência. O teu ministério é mundial, ele é grande, porque o Senhor disse: se você for capaz de ver, você vai conquistar.